Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Tô aqui mais um vídeo desse canal hoje. Agora eu vou começar a fazer o seguinte. Como vocês podem ver aqui, recebi minha apostila do governo do estado. Vou começar a tirar dúvidas sobre a apostila para quem tem dificuldade, porque nem todos estão tendo acesso à internet. Eu vou começar a explicar as matérias aqui e vou tirar dúvidas. Peço que vocês curtam, comenta aí, eu ver o que vocês acham. Vou começar aqui com a de matemática. Curta, comenta aí e vê o que vocês acham. Para começar, vamos ver aqui equação exponencial, conforme veio na apostila aqui. Para explicar a potência é muito simples. Como vocês podem ver, potência, para quem não lembra, é um número vezes o próprio número uma determinada quantidade de vezes. E tipo, todo número elevado, por exemplo, todo número elevado a ele mesmo, dá ele dobrado, por exemplo. 2 elevado a 3 aqui. É o 2 vezes 2, 3 vezes. Que 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E outros aqui. 4 vezes 3 também. Que dá 64. Pois 4 vezes 4 é 64. É 16, perdão. E 16 vezes 4 é 64. Há uma série de requisitos. Por exemplo, o primeiro. A potência de base positiva, ou seja, maior que zero, é sempre positivo. Então, se o expoente for maior, a base for maior que zero, o resultado da potência vai ser sempre maior que zero. Toda potência de base negativa só vai ser positivo o resultado se o expoente for par, mas se o expoente for ímpar, será negativo. É essa a questão. Base é o número de baixo, o número de cima é o expoente e o resultado é a potência. Vamos para a próxima página. Aqui, como vocês podem ver, há uma série de propriedades, entre as quais são as seguintes, ó. A primeira, todo número com base igual a 1 é 1, ou seja, o 1 e o 0, para mim, são os elementos neutros, porque todo número que tem o 1 sempre é 1 ou o próprio número, como no caso desse daqui, que ó, o 1 é o expoente, então todo número elevado a 1 é o próprio número. E aqui, o número de base 1 é igual a 1, porque como eu falei, aqui o número, o expoente representa quantas vezes o número é multiplicado. Então, no caso de 1 vezes 1, é 1 a vida toda. Esse caso aqui, o zero, quando o zero é o expoente, vai ser também 1. Ou seja, infinitamente, independente da situação, se tiver o zero no expoente, vai ser sempre 1. Pode, independente de qualquer número que seja. Há também esse caso aqui, quando a base é o zero. Se tiver zero na base, é zero de cara. É como se você fosse multiplicar o número por zero. A potência de base 10 é o seguinte. Toda potência de base 10 é igual a 1, como fala. Só que o truque é que você colocar a quantidade de zeros que está no expoente. No caso aqui, 10 elevado a 1 deu 10. Quanto zero depois? 1. No caso aqui, 10 elevado a 2, 100. 2, quanto zero? 2. E assim segue a vida toda. Aqui para calcular o produto, é aquela questão de somar os expoentes. E só soma quando é multiplicação de potência. E um detalhe, para multiplicar, para poder fazer isso, as bases têm que ser iguais, nunca servirão se for diferentes. Aqui é o seguinte, aqui já é o contrário, aqui na divisão. Só poderá dividir se for bases iguais. Na divisão, você subtrai os expoentes. Você pega o expoente desse menos esse. E aí, resultado. Tem a potência da potência, que em vez de você somar e subtrair, você multiplica. Tipo esse daqui, 3 elevado a 4 elevado a 2. Você pega os expoentes, 4 vezes 2, que dá 8, e bota no resultado. Tem essa propriedade aqui também, que fala que se os produtos, as bases estão dentro de parênteses,
representa o expoente é o mesmo para todos. Tem essa aqui do quociente, que se for uma fração elevada, é simplesmente o expoente é tanto para o numerador quanto para o denominador, como nos dois casos aqui. Tem esse caso aqui, quando o expoente for negativo, se inverte o número da fração e bota o número obtido pela potência. Portanto, observa, ó, porque, como você vê o expoente, é o 1, tem embaixo dele tem o número 1. Ó, deixa eu pegar um lápis aqui para explicar, espera um momento. Olha só, assim, ó. Há o número 1 embaixo do número, só que ele fica escondido. Quando tiver um caso assim de expoente, você inverte. Você bota ele ao contrário. Entendeu? Ah, ok. Agora, quando o expoente é fracionário, você tem que usar uma raiz. E um detalhe, o numerador é o expoente. Não aparece, mas aqui é o número 1. E o radical é o denominador. Lembre-se disso, ó. Expoente, numerador. Expoente em cima e radical embaixo. Radical é esse número aqui do lado de fora da raiz. E chegamos em equação exponencial que vai estudar hoje. Propõe o seguinte: elas mostram incógnitas de uma sequência para você descobrir o número de x que está na potência. Por exemplo, esse daqui, 2x elevado a 128. Você vai fazer o quê? Quando tiver caso assim, você tira o famoso MMC. Sempre vai ser MMC, independente da situação. E aí você vai até achar resultado. Agora, aqui, quando for raiz, você faz aquilo que eu te falei. Tira, ó, o expoente é o numerador e o radical é o denominador. Aí você iguala, corta, e um truque sempre assim para ficar mais fácil, quando tiver bases iguais, você corta a base, usa somente os expoentes, entendeu? Porque vai ficar mais fácil. Aí tem aqui as questões que eu já resolvi, mas posso explicar. Ó, a idade da Carolina é indicada pela equação exponencial definida por 2 elevado a 2x igual a 1024. A pergunta: qual a idade dela? Faz que nem vimos aqui. MMC. Aí fiz MMC, deu 10. Foram 10 números, porque o resultado é a quantidade de números, ó. Aqui como vocês podem ver, tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui já foram 10 porque é um número maior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que é 10. Aí você vem aqui, corta as bases e é o resultado que sobra. Você bota. Aí isso daqui. Determine o conjunto de solução da equação exponencial definida por 3x elevado a 243. Mesma coisa. Você tira MMC de 243. Só que o detalhe é por 3, porque é o número divisível por ele. Aí tá. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 3 vezes. 5 vezes. Aí você coloca o número igual aqui, no lugar do 243. Você corta as bases e o que sobra você bota. Aqui foi que nem a gente viu ali em cima, que é raiz de 5 elevado a 3. Lembra o que eu falei? Que raiz é o expoente fracionário? Então, o expoente, o expoente é o numerador e o radical é o denominador. Aí ficou isso aqui, 5 elevado a 1 sobre 2 elevado a 3. Aí você faz aquela propriedade que a gente viu da potência da potência. Multiplica 1 sobre 2 vezes 3, que deu 3 sobre 2. E aí você coloca na potência. Aí você coloca na fórmula, na conta. Aí você corta as bases e fica de igual para igual. E a última aqui, determinar o valor na equação exponencial. 10x elevado a x menos 3 igual a 1 sobre 100. É o seguinte, aqui. Lembra que eu falei? Que quando é expoente negativo, a equação, o 1 tem que subir. Nesse caso aqui, é o contrário. O 1 desce e volta expoente por negativo. Aí você vem, corta as bases e usa a conta aqui. X menos 3 igual a menos 3. Aí troca de lado e quando troca de lado, troca o sinal também.
E aí fica a conta aqui. Bem, pessoal, isso aqui é o que por hoje. Proponho o seguinte: se esse vídeo chegar a 30 visualizações hoje, eu faço a próxima aula já amanhã. Peço que vocês curtam, comentem aí e vejam o que vocês acham. Valeu, obrigado aí, fé em Deus.